Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Nós estamos na encosta de Campos do Jordão. Aqui tem alguns fatores interessantes a ser observados. A questão do relevo, porque aqui dá para ver muito claramente aquela teoria de Alfred Wegener, né? Que criou aquela ideia do movimento das placas tectônicas. Então aqui você tem o enrugamento dessas placas, porque os estratos foram se aproximando, tá? E esses estratos eles vão empurrando um ou outro, e as placas tectônicas vão criando esse enrugamento. Então, para a base da geografia, nós temos aqui essas partes mais elevadas, que exatamente são as mais recentes. Quanto mais alto, mais recente, mais novo, como é o caso do Monte Everest, com 8.848 metros, que tem, portanto, a denominação de ser a área mais alta do planeta com relação ao nível do mar. Então, daqui a milhões de anos, provavelmente o Everest vai ficar mais baixo e desaparecendo, porque a parte mais alta vai ficar mais baixa. E claro, os dobramentos modernos, eles seguem todo um processo de deslocamento. Hoje, por exemplo, o continente africano separa-se em média de 3 a 5 centímetros do continente americano. Então, o Oceano Atlântico ele está ficando mais largo, em média, de 3 a 5 centímetros. E um detalhe também com relação a isso. Está surgindo um novo oceano, porque as placas tectônicas, elas estão, em alguns pontos, elas estão abrindo, se afastando, e vai surgir novos oceanos. No caso aí, o Oceano Atlântico, quando foi separado, ele era 1 centímetro. Mais um ano, 2 centímetros, mais um ano e por aí vai. Então, o Oceano Atlântico também não passava de um veio, de uma rachadura sobre essa condição aqui. Tá? Aqui nós temos a ideia, lá embaixo, vocês conseguem visualizar algumas casas. Tá? Então, essas casas, numa proporção, elas estão, como diz, muito baixas, numa elevação de 1.500 metros, 1.200 metros. Tá? Por quê? Porque Campos do Jordão está quase 1.700 com relação ao nível do mar. Então, Planalto é um ponto alto, geralmente, dependendo do livro, 400 metros de altura. Tá? E uma planície é um plano baixo, mas de qualquer forma ela estaria baixo, né? 200 metros, um pouco assim como média para considerar a planície. Tá? O enrugamento, as serras, o relevo, toda essa parte aqui, ela tem um detalhe, né? Campos do Jordão é frio, porque a cada 110 metros, 120 de altura, cai em média a temperatura 1 grau, ok? E claro, a vegetação aqui, ela segue uma vegetação um tanto quanto mista, tá? Mas também tem as araucárias aqui. A araucária que vai ser de um clima um pouco mais frio, e essa araucária ela forma de forma aberta, como se fosse uma taça. Essa taça é exatamente para poder organizar o controle e retenção da água da chuva. Tá? Porque se ela for somente floresta de conífera, a conífera está em forma de cone, então a água vem, como vai ter mais água, ela, entre aspas, despeja essa água, dispensa. Ela não precisa conter essa água no seu interior. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, Canadá, no norte da Europa, lá em cima, você tem as de conífera por esse contexto. A neve, a chuva, o controle de água, a densidade química, a densidade de água, ela é muito elevada. Então, o índice pluviométrico, ele segue esse processo de ser bastante acentuado. No deserto, por exemplo, o índice pluviométrico pode ser de 200 a 400 milímetros anuais. Ok? E só para finalizar, essa parte também de Campos do Jordão, ele segue aquelas regras da geografia que eu tinha dito, de quanto mais alto,
obviamente, mais frio. E também, quanto mais alto, menos oxigênio. Então, um Monte Everest, por exemplo, a quantidade de oxigênio lá disponível é bem mais baixa do que regiões. E claro, quanto também mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Então, nesse vale, a tendência de calor é maior. Porque a água, por exemplo, ela esfria, ela esquenta, na verdade, sobre o sol 200 metros de profundidade. E em terra apenas 200 metros. Portanto, a água com o vento continental, se você estiver na praia, é mais, como diz, mais frio do que o que vem da praia, do que vem do litoral, do que vem da direção das águas. Então, à noite, por exemplo, o ar que vem da água para o continente, ele é um pouco mais quente, dependendo da hora, se é 8, 9 da noite, por exemplo, ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E não esquece, aciona o sininho para você ficar sabendo das novidades assim que elas acontecerem aqui no nosso canal. Ok? Até a próxima.